Oi, eu sou o Arley Oliveira e essa é mais uma aula do nosso curso grátis de programação. Nessa aula você vai entender o que é e como declarar vetores em JavaScript, também muito conhecidos como arrays. Até agora no curso você aprendeu como declarar variáveis simples. Então eu posso aqui usar o let e declarar uma variável chamada estado que vai ter o valor mg. Se eu vier aqui no console, eu posso ver o que tem dentro dessa variável. Tem o valor mg, que é uma string. Em toda linguagem de programação, é possível também você criar variáveis que contêm múltiplos valores. Então, eu poderia criar uma variável chamada estados, que aqui dentro dessa variável tem vários estados, mg, sp, Rio de Janeiro e assim por diante. Essa declaração de variável com múltiplos valores a gente chama de vetores ou de arrays, mais comumente usado esse nome arrays. Então, para eu declarar um array em JavaScript, eu vou fazer o seguinte: declarar array em JavaScript. Eu vou usar o colchetes, então eu preciso abrir e fechar colchetes, e aqui dentro eu vou separar cada valor desse vetor, desse array, por vírgula. Então eu posso digitar aqui mg, posso colocar São Paulo e Rio de Janeiro. E agora eu tenho uma variável chamada estados, que é um array com múltiplos valores. Então se eu vier aqui, estados, veja que apareceu os vários valores, um em cada posição. Esse número aqui a gente chama de índice. Então imagine que um array é como se fosse uma caixa, e essa caixa ela é dividida por outras caixas menores. Então aqui dentro eu tenho mg, aqui dentro dessa caixa eu tenho São Paulo, aqui dentro eu tenho Rio de Janeiro e poderia ter outros valores aqui. E cada posição dessa, para eu fazer referência ao valor que está dentro dessa variável, eu preciso fazer referência ao índice, que começa sempre por 0. Então, esse primeiro valor vai ser o 0, o índice 0, o índice 1 e assim por diante. Então, veja aqui no console que eu posso fazer isso aqui. Estados, abro e fecho colchetes e coloco o valor do índice aqui. Então, veja que agora eu peguei a posição 0 do meu array estados. E eu consigo recuperar o valor. E eu posso fazer o mesmo com os outros índices. Então, eu posso recuperar o São Paulo e o Rio de Janeiro, que é o 2. Se eu tentar o 3 aqui, ele vai falar que está indefinido porque eu não tenho nenhum valor aqui no índice 3. Então, aqui eu tenho MG é 0, São Paulo é 1 e Rio de Janeiro é 2. E aqui eu posso colocar Bahia, que é o índice 3. Então, se eu vier aqui, estados, agora aparece Bahia. E claro, como eu estou declarando aqui um array de strings, eu também posso declarar sem problemas um array de números. Então eu posso colocar aqui 1, 2, 3, eu posso inclusive misturar, o JavaScript permite isso. Então eu posso colocar aqui string também e posso colocar aqui um valor booleano. Então salvar, vou olhar aqui meu array estados, então veja que eu tenho todos os valores aqui de tipos diferentes. Inclusive é possível colocar um array dentro de outro array também. Então eu posso fazer isso aqui. E aqui dentro eu coloco mg e rj. Então agora eu tenho um array dentro de outro array. Também conhecido como array multidimensional. Então agora veja que eu tenho vários tipos, inclusive um array aqui dentro. Então eu posso fazer referência a esse array através do índice 5. Então veja que legal. Eu posso vir aqui no índice 5. Eu tenho o array mg e rj. Eu posso fazer isso aqui. Posso fazer 0 e buscar mg. Arrays multidimensionais eles são usados para resolver alguns tipos de problemas bem específicos. Eles não são tão usados assim em sistemas simples, sistemas informacionais, mas para alguns problemas bem específicos, os arrays multidimensionais também são usados. Então era isso o básico que eu tinha para trazer para você de array. Algo importante também é que existem métodos para que eu consiga manipular esse array. Então eu posso vir aqui, eu vou falar apenas alguns métodos. Se você quiser ter acesso a todos os métodos, basta acessar uma referência, uma documentação.
Tem a Mozilla aí que eu sempre indico, né? Então aqui tem a parte só de array no site lá developermozilla.org. Então aqui tem o básico que eu já te expliquei, tem algumas coisas a mais e tem os métodos básicos aqui na minha esquerda aqui. Então eu tenho map, push, reduce, eu não vou conseguir falar sobre todos aqui, vou falar sobre alguns, os principais e mais usados, e depois você olha a referência aí e entenda, né, como usar esses vários e vários métodos aqui. Então um método que eu uso muito, por exemplo, é saber qual é o tamanho, quantos itens tem um array. Então eu uso status length. Então veja que aqui eu tenho 3 itens. Tenho o item da posição 0, o item da posição 1 e o item da posição 2. 1, 2, 3 elementos. Se eu colocar mais um elemento dentro do array, posso colocar um texto que for. Veja que agora ele tem, né, na verdade, 4 elementos. Além desse método de consulta, né, do tamanho do array, é possível eu manipular esse array, adicionar itens. Então posso vir aqui e adicionar um número qualquer, sei lá, o 99 no final do array. Vou colocar o 99 e se eu acesso agora status, veja que agora eu tenho o 99 aqui no final do array. Se eu adiciono qualquer outra coisa a mais aqui, teste. Então agora o meu array tem mais um item lá no final. Então ele sempre vai adicionando ao final do meu array. E tem outros métodos também, como apagar, né? Então eu posso vir aqui, usar o pop. Preciso passar aqui, abre e fecha o parênteses. Então eu vou apagar, né, o último item do meu array. Então eu adicionei e agora eu posso usar o pop para remover. Então veja que agora eu tenho estados apenas com esses 2 índices. Então eu posso vir aqui de novo, pop, veja que apaguei o 99. E assim como eu apaguei o último, eu posso usar o shift, acho que é shift, status.shift, para apagar, ao invés de apagar o último item do array, eu posso apagar o primeiro. Então eu vou apagar o número 1 ali que está na posição 0. Então veja que eu apaguei o 1 e sobrou apenas 2, 4 e opa. Então basicamente é isso, alguns dos vários métodos do array. Então eu poderia facilmente, né, ficar aqui com uma aula de mais de 1 hora apenas falando sobre os vários métodos que tem de manipulação do array. Eu acredito que funciona melhor você ir aprendendo isso à medida que você vai desenvolvendo o projeto e você vai descobrindo, né, como resolver determinados problemas desses projetos. Por isso que o meu curso Play Code é um curso, uma formação completa, totalmente orientada a exercícios e projetos. Então você vai aprender na prática, né, a criar sites dinâmicos com acesso a APIs, interfaces dinâmicas usadas, né? A gente vai usar muito o JavaScript. E você vai aprender também como criar as APIs usando o Node.js, JavaScript, né? Uma linguagem de servidor do JavaScript, uma plataforma, na verdade. E você também vai aprender sobre banco de dados e como criar aplicativos. Então é uma formação completa, as matrículas estão abertas, aproveita e faça já a sua inscrição com um preço super especial, um pagamento único para você ter acesso a todo esse conteúdo aí, beleza? Então era isso que eu tinha para trazer sobre array, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Grande abraço, até mais e tchau!